aqui para contribuir com mais um tema na Educação da Fisiopeti. E para quem não me conhece, vou me apresentar. Eu sou enfermeira, responsável técnica já há 2 anos na instituição, na Fisiopeti, e responsável técnica também da Aljet, que é uma empresa de transporte aeromédico. A minha formação é voltada para o paciente grave, né, de gravidade, de alta gravidade. Atuei, né, há muitos anos na área pública e privada. Toda a minha formação veio de pronto-socorro adulto e infantil, 10 anos de rede AMIL e 16 anos de hospital servidor público estadual, né? E hoje faço parte desse time, no qual eu sou muito grata por confiarem a mim tanta responsabilidade. Vou falar para vocês um pouquinho aqui das atribuições de um enfermeiro responsável técnico aqui dentro da clínica Fisiopeti. E pensando em proporcionar uma qualidade de vida e excelência no serviço, o tema hoje é noções básicas de primeiros socorros, as atribuições, né, que nós temos, o protocolo desse atendimento e eu vou falar sobre esses objetivos, e vocês tendo dúvidas, querendo saber mais ou até sugestões para o final, podem fazer os comentários, fazer perguntas, que nós estamos aqui, tá, à disposição para esclarecer o que for preciso. O que atribui um responsável técnico de enfermagem, né? Nesta composição na empresa, eu trabalho, né, existe somente um enfermeiro, sou eu, que respondo na área de auditoria. A gente audita todas as fichas de intercorrências que os senhores, os responsáveis por as crianças, têm acesso. O que é isso? Essa ficha de ocorrência, ela é de extrema importância para a gente, porque ela nos traz indicadores que podem nos nortear na segurança direta ao paciente e até mesmo os profissionais que aqui circulam, tá? Então, quando vocês receberem a ficha de ocorrência, é um arranhão, mas por que anotaram arranhão? Ele tirou a casquinha do machucado. Tudo isso faz parte do cuidado, tá? Nós estamos muito atentos a essa questão da saúde da criança, até mesmo surtos endêmicos, doenças sazonais, que tem aí, vocês sabem, né, as crianças que desenvolvem, não só a criança, mas o adulto, a conjuntivite no período aí de endemias. Agora a gente está com surto de dengue, então tudo isso é controlado aqui através desses indicadores. Então a gente sabe como mediar e como resolver. Então existem situações que, se a criança se machuca num determinado brinquedo, a gente está ali investigando, avaliando a cada detalhe para que não aconteça. Então isso faz parte da segurança do paciente, tá? Que nada mais é que minimizar esse risco para a criança. Então nós estamos muito centrados nessa condição de assegurar que, é lógico, as crianças elas exploram, elas correm, elas necessitam, né, de estar nesse momento do brincar e da terapia, e pode sim acontecer entre um momento e outro, até mesmo na desorganização, quando elas acabam entrando em crise, na autolesão ou a heterolesão, que tá dentro do que está previsto para a gente atender, tá? Então, nossos profissionais, eles são treinados continuamente com alguns tipos de temas que a gente já entende que é importante que todos estejam alinhados e preparados para atender esse tipo de ocorrência. O que eu gostaria também de falar com vocês é que nós temos todos os equipamentos que são certificados e exigidos aí pela vigilância, pela Anvisa. Tudo isso é vistoriado. Então, eu passo visita nas clínicas semanalmente. Eu verifico como estão os nossos kits, os nossos equipamentos. Eu vou só mostrar aqui para vocês a nossa mochila de sinais vitais. Essa mochila eu tenho em todas as unidades Fisiopeti e nos contempla aferir a temperatura da criança ou uma pressão arterial, seja da criança, do adolescente, ou até desse pai ou dessa mãe, desse responsável que está na recepção, se precisar.
Mas é importante frisar, pessoal, que nós trabalhamos com urgência e emergência no sentido de primeiros socorros. Nós não somos um ambulatório especializado. Então, o que significa isso, enfermeira? Significa que eu não tenho médico, enfermeiro e auxiliar de enfermagem à disposição nas clínicas. Eu tenho equipe treinada para atender o primeiro socorro, tá? Então, eu não estou bem, eu quero aferir a pressão, ok, pede na recepção que prontamente será atendido, mas eu estou fazendo controle de pressão, eu preciso aferir a pressão de 2 em 2 horas. Infelizmente, a gente não consegue atender, tá? Essa demanda, porque são muitas pessoas circulando e a gente prioriza ali aquele que realmente está necessitando de uma atenção maior em relação ao momento que está passando ali da saúde, tá? Os treinamentos de primeiros socorros e as reciclagens, ela ocorre na clínica, em locos, para alguns profissionais específicos. Então, são todos que são treinados, os que estão na linha de frente, sim. E nosso time de urgência e emergência o melhor, né? O time que atende os primeiros socorros, ele é formado por psicólogos, fisioterapeutas, administrativo e se eu estou presente nas unidades, é claro que prontamente eu sou acionada e a minha assistência presencial é realizada. E se existe alguma situação de que eu não estou presente, o pessoal está atendendo e eles têm alguma dúvida, tem um atendimento remoto. Então, meu celular fica à disposição de toda a coordenação para qualquer tipo de atendimento ali, urgência, emergência ou qualquer pergunta que eles tenham dúvida em relação àquele atendimento de primeiros socorros. Mas todos estão devidamente treinados no acionamento de uma ambulância, de uma equipe especializada, seja o SAMU, seja o bombeiro. Então, toda a equipe ela está bem alinhada em relação a solicitar uma ajuda aí médica, se de repente assim for necessário. Mas as clínicas, a maioria delas, elas estão muito próximas. Aqui em São Bernardo, nós temos as unidades que ficam muito próximas de hospitais. Então, menos de 8 minutos, 5 minutos. Então, muitas vezes, quando o caso acontece, é um caso clínico e não trauma, nós mesmos levamos essa criança, ou até mesmo o responsável dela, para um ambiente que tem um atendimento médico, um atendimento imediato. Então, nós estamos preparados, nós não esperamos o SAMU ou o bombeiro chegar, se assim a gente avalia que dá tempo de ir até o primeiro atendimento de uma forma rápida e segura. Por isso, nós temos os nossos equipamentos. Então, quando eu falo, gente, como é que está a pressão dessa pessoa? Então, prontamente eu recebo a resposta, está consciente, está orientado, está conversando. Isso independe, tá? De criança ou de adulto. Então, a gente consegue monitorar aí a gravidade do que está ocorrendo ali, desse evento adverso que ocorreu, tá bom? E é muito importante vocês saberem que existe esse respaldo, porque muitos pais e até mesmo profissionais que ainda estão chegando, está passando pela fase de treinamento, tudo, eles ainda precisam agregar, né, e marcar, a gente marca aí os treinamentos, mas a gente precisa saber que existe, tá? Existe sim, e a instituição está muito focada no trabalho com a segurança do paciente. Nós estamos implementando a cultura da segurança na empresa, porque é muito importante que todos entendam o seu papel diante dessa segurança, ok? E aqui nós temos vários temas para falar de primeiros socorros, e para não ser uma aula assim exaustiva, uma situação de que possa trazer desconforto e seja uma coisa muito acolhedora, a gente escolheu somente um tema. Eu escolhi somente um tema para falar, né, diante dos primeiros socorros, mas o que eu gostaria que vocês soubessem que são vários temas tratados durante nossos treinamentos com os nossos profissionais de linha direta, né, que lida direto com a criança, que é o engasgo, a convulsão, choque anafilático, ferimentos, superficial, sangramento ativo,
sangramento de nariz, que acontece bastante com as nossas crianças, até o AVC. A gente anda conversando sobre o AVC porque nós temos muitos responsáveis também e profissionais circulando pela clínica. E o último tema que a gente treina é sobre mesmo a parada cardíaca respiratória, tá? A cessação aí dos movimentos. O que são os primeiros socorros? Para que todos tenham noção do que fazer ou como fazer, vamos agora definir o que é o primeiro socorro. São cuidados realizados imediatamente a uma pessoa cujo seu estado físico está em perigo, se coloca em perigo, ou até mesmo a sua vida. Tá? Então, são cuidados que fazem toda a diferença ali no prognóstico, ou seja, na evolução a seguir desse paciente. Tá? Então, a gente costuma dizer que 80% do sucesso está nos primeiros socorros, porque ali a gente evita que esse paciente ele siga se agravando e ele tenha ali, de fato, uma gravidade muito maior. A gente cessa, a gente para essa evolução da gravidade. Por exemplo, numa situação em que ele está sangrando, se a gente não contém esse sangramento, até chegar a uma ajuda especializada, a gente perdeu muito sangue. Então, é muito importante a gente saber esses manejos que são pequenos. É entendido que, de uma maneira que todos os leigos consigam atuar e agir. O fato é ter calma, ter muita calma na hora de prestar ajuda a alguém que está necessitando. Esta calma, como é que a gente adquire essa calma, né? É muito fácil falar, tem que ter calma, gente, tem que ter calma. Mas o fato é você entender que você ali vai fazer toda a diferença na situação, com as ajudas e os treinamentos e todo o apoio. Então, alguém tem que liderar a situação para que a situação ocorra da melhor forma possível e aquela pessoa venha restabelecer a sua saúde o mais rápido possível. Então, falando um pouquinho agora dos aspectos legais em primeiros socorros, nós temos a nossa Constituição Federal, o artigo 135, que ele fala sobre o ato da omissão. Tá? Então, o que é a omissão? Simplesmente você negligenciar que aquela pessoa, aquela criança, aquele idoso ou até aquela criança perdida, você negligencia a ajuda. Você podendo ajudar, você não faz. Isso é passível até de detenção de 1 ano a 1 ano e meio. E se existir ainda o óbito dessa pessoa que foi negligenciada, essa pena ela dobra 2 vezes. Então é muito importante a gente entender que nós estamos em todos os ambientes controlados. Então hoje em dia, câmera para todos os lados. E às vezes você nem se dá conta de que o outro está precisando, porque você está tão envolvido ali, seja num problema com o seu celular ou o seu carro, enfim. É muito importante a gente estar atento. O simples fato de você pegar o seu telefone e chamar ajuda, 192, 193, ou que seja mesmo o SAMU, o bombeiro, a polícia, você já está isentando essa omissão. Então é importante você saber que se você acionar a ajuda, você também está contribuindo para que essa pessoa restabeleça o mais rápido possível a sua saúde. E falando ainda sobre aspectos legais, eu gostaria de falar para vocês, eu não sei se todos conhecem, mas é importante, quem aqui nunca teve a oportunidade de entender ou de saber, enfim, sobre a Lei Lucas, eu gostaria que vocês se inteirassem, porque nós somos pais, né? Eu me incluo, porque eu também sou mãe de criança especial. E nós precisamos, o que a gente vive o tempo todo? Brigando pelos nossos direitos, né? Isso cada vez mais. E por isso que está chegando muita coisa boa aí. Acho que daqui uns 5, 6 anos ainda vai estar melhor para aqueles que estão chegando. E a gente deve continuar. Então, falando da Lei Lucas, foi uma conquista para a gente, né? Não só para os pais de crianças atípicas, mas para toda a família, para todos os responsáveis aí, porque hoje em dia todo o ambiente que tem criança, que tem recreação nas escolas, é obrigatório que tenha esse curso de noções básicas de primeiros socorros para atender ali prontamente
este paciente. Então, a gente leva muito a sério aqui na instituição essa questão de estar ali para atender essa criança o mais rápido possível, com treinamentos fundamentado na Lei Lucas, que ela ocorreu 4 de outubro de 2018. Para quem não sabe, o número da lei é 13.722. Foi numa excursão que a gente perdeu uma criança de 10 anos por engasgo. E essa criança chamava Lucas. E os pais dessa criança lutaram e foram atrás e conseguiram vigorar esta lei, que é uma lei federal muito importante, para que a gente consiga aí, manter aí uma segurança para as nossas crianças. E mesmo assim, vocês observam aí várias reportagens que acontecem coisas em escolas, acontecem coisas em berçários. Então é muito importante que quando a gente tem o nosso filho na escola, que a gente pergunta sobre esse tema, se realmente a escola ela está alinhada. O problema é que assim, cada estado ele entendeu de uma forma essa lei. Então tem a obrigatoriedade a cada 6 meses, a cada 1 ano. Então depende de como o estado faz acontecer essa lei ali nas escolas, seja o município, seja o estado, eles estão ali alinhando porque é uma lei federal. Mas é muito importante que a gente pergunte, que a gente se interesse sobre isso nos ambientes que frequentam os nossos filhos. Então, como eu falei para vocês, o tema que eu vou falar sobre primeiros socorros é a convulsão, porque de uma certa forma eu tenho o domínio profissional e o pessoal, porque o meu filho ele é epilético, ele convulsiona. Então eu tenho aí uma história de 14 anos aí com o Levi para falar sobre convulsão. E eu acho importante porque nós, nessa situação como pais de crianças atípicas, nós temos alguns momentos que a gente não sabe lidar com muita coisa, né? Quer dizer, alguns não, vários momentos. Por exemplo, quando a criança está em crise, ela faz a crise e o órgão-alvo dela. Mas Gislene, o que é um órgão-alvo? O órgão-alvo é aquele que a gente demonstra a fragilidade no momento que está de exaustão. Então, assim, o que vai acontecer comigo? O que eu, Gislene, qual é o meu órgão-alvo quando eu estou muito nervosa? O estômago. Eu vomito. Então, tem gente que tem diarreia, tem gente que desmaia, treme. Então, cada pessoa, cada indivíduo, ele tem um órgão-alvo. E para as nossas crianças não seria diferente. No momento da crise, o que a maioria delas, né, uma estatística muito alta, elas fazem? Elas batem a cabeça. Aí, seja a cabeça, a região frontal, de frente, a parede ou o chão, ou a região occipital, que ela cai de costa, né? Então, assim, é muito importante a gente reconhecer essa fragilidade nas nossas crianças e o mais rápido possível, manejando, aprendendo os manejos com os terapeutas e realmente ali, pegando firme mesmo, como eu devo fazer, qual a melhor forma, onde eu devo me posicionar para eu segurar a criança, para que ela não venha a ter nenhuma condição de até futuramente, de trazer mesmo que esse trauma, essa recorrência de bater a cabeça pode vir a desenvolver, a desencadear as crises convulsivas, né? Portanto, trauma. Então, a gente precisa estar muito atento a essa questão do órgão-alvo das nossas crianças e saber atuar nesse manejo, então é muito importante. Vamos falar sobre a convulsão em si agora, né? Já pegando o link aí, o gancho da crise. O que é uma convulsão? Nada mais é que um distúrbio neurológico que nos caracteriza das contrações musculares irregulares. Então, assim, são contrações musculares de forma inadequada. Simplesmente acontece. E ela pode tanto causar malefício ao corpo todo ou parte do corpo, tá? Por que isso? Porque cada indivíduo manifesta de uma forma, mas na verdade cada área afetada cerebral nos traz um formato dessa convulsão. Então ela pode ser generalizada, que é aquela que a gente
diz que tem toda a liberação esfincteriana, mas o que é uma liberação esfincteriana? É fazer o xixi e o cocô no ato da crise. Vomitar, porque existe uma descarga adrenérgica muito grande com essa a desorganização da atividade cerebral, que é a convulsão. A gente libera ali muita adrenalina e esse corpo ele está em sofrimento. Então ele simplesmente libera uma quantidade imensa de adrenalina e ali depois da crise vem o relaxamento. Então, no relaxamento vai acontecer ali a liberação esfincteriana, que é o xixi, o cocô, o vômito, excesso de saliva, né, na boca. Então, assim, só para vocês saberem, né, estarem com a informação completa, até confortáveis, para quem tem essa situação com a sua criança ou para quem vive, né, essa condição da epilepsia consigo mesmo, porque a gente tem muitos adultos epiléticos também. Nós temos na clínica o oxigênio e temos o aspirador, né? Para quem é da área da saúde aí, fica mais fácil aí esse entendimento. Para que serve o oxigênio, né? No ato da convulsão, a gente tem a falta de oxigênio, parou de chegar o oxigênio no cérebro. Então, a gente, instalando um catéter de oxigênio, oferecendo oxigênio, a gente tem uma condição melhor ali de restabelecer essa pessoa, essa criança. E o aspirador, para que serve? O aspirador é aquele do dentista, sabe? Que vocês colocam um canudinho e aspira. Então, ali, se tem um excesso de líquido, se tem o líquido que eu falo, excesso de saliva, ou até mesmo o vômito, a gente aspira para liberar essas vias aéreas, para que evitando assim um engasgo, tá? Então, prontamente essa criança é atendida e nós temos esses recursos imediatos. Mas o que a gente precisa saber sobre a convulsão que nos caracteriza? Eu vou chamar o SAMU, eu não posso sair com essa criança daqui. Nos treinamentos a gente frisa muito a primeira convulsão. Por quê? Porque eu não sei qual é o diagnóstico desta pessoa, deste indivíduo, desta criança. Eu não sei se esta criança, este adulto, ele tem epilepsia, mas ele não é diagnosticado, ou ele tem outras causas, um tumor cerebral, outras causas envolvendo aí essa condição neurológica dele. Então, o que é determinado, não é a Gislene aqui, enfermeira, que está falando, tudo isso, gente, é protocolo, tá? Então, a gente tem a American Heart Association, que nos traz sempre aí a diretriz dos primeiros socorros. Agora, em 2024, em outubro, foi atualizado. Então, a gente está sempre em frente às atualizações. Até o engasgo teve algumas mudanças, mas isso a gente pode falar posteriormente. Então, a gente segue as diretrizes aqui. Então, a gente segue o que diz, nesse momento, em relação à convulsão, o protocolo, o manual do SAMU. O que ele coloca? Que acima de 5 minutos, a pessoa convulsionando, nós devemos acionar o SAMU. Mas por que, Gislene? Porque eu não sei se ele vai continuar convulsionando e aí vai entrar numa situação de hipóxia, realmente não tem condição de respirar, vai evoluir para uma parada cardíaca, ou se de repente esses 5 minutos é tão intenso de sofrimento para aquele corpo que ele precisa ser compensado com medicamento, com oxigênio na unidade hospitalar, tá? Então, nosso treinamento aqui, ele é frisado. Convulsão, pela primeira vez, sem diagnóstico, sem uso de medicação, aciona seu SAMU. Agora, crianças que já têm o diagnóstico, ou adultos, que é sabido o nome das medicações, que faz o uso e que se compreende que é um epilético, mesmo assim, a gente até espera 5 minutos, mas as nossas crianças normalmente não chegam nem a 2 minutos quando vem a convulsão, porque são crianças que já estão diagnosticadas e tratadas, mas ocorre um escape ou outro. Mas aqui para o pai que não tem essa situação, que não vive a condição da convulsão e quer saber um pouquinho mais, é muito importante a gente entender que uma crise de ausência, ela também é denominada como crise convulsiva. Então, aqui nós temos
algumas situações de alguns pais que não sabem, nunca viram, não vivenciaram, então a gente também sinaliza, tá? A gente também fica muito atento aqui às crianças que vêm desenvolver essas crises de ausência, porque pode ser que futuramente essa criança desenvolva aí uma condição neurológica e de convulsão, porque as crises de ausências, elas querem me dizer alguma coisa. O que eu recomendo nessa questão para vocês que vivenciam a ausência aqui já, né, uma evidência, neurologista, neuropediatra, a realização do eletroencefalo, que não é um exame muito fácil também de fazer com as nossas crianças, porque necessita que eles estejam em sono e vigília, pode estar... você tem que às vezes passar a noite acordada para que no outro dia essa criança durma lá no ambiente hospitalar. Então depende muito dessa criança, se ela é agitada, se ela tem um sono regular ou não. Então é um exame mais específico, né? É um exame que vai ali te mapear quais os momentos e quais as áreas estão sendo atingidas ali pela falta desse oxigênio e a falta e a desorganização dessa atividade elétrica, tá? Então, por que nós temos a convulsão? O que acontece? Pode ser no traumatismo craniano, bateu a cabeça, caiu, até mesmo a queda da própria altura é uma coisa muito séria, e isso nos idosos é uma coisa que acontece muito, porque o idoso ele cai com a cabeça para trás, então ele bate a região occipital. Febre, nós temos a hipótese de ter uma convulsão. A hipoglicemia também, nesses casos, a gente tem os alcoólatras, as pessoas, né, que entram em overdose, faz a hipoglicemia. A lesão por calor aqui, quem lembra aí da situação que num show que teve, que existiu uma morte de uma adolescente, né, por conta do calor. Então, é uma consequência também que pode vir a convulsionar e ter uma parada cardíaca. Que aí o calor e a insolação ali tá juntos. E a alergia medicamentosa ou até intoxicação, que a pessoa às vezes atenta contra a vida, tomando vários remédios, também pode vir a convulsão. E a crise convulsiva, como eu comecei a falar com vocês, sobre a generalizada, existe também a parcial, né, que às vezes ela faz só condição de flexão anormal, ela flete o braço ou ela estende, e não existe a liberação do esfíncter, né, a presença ali das fezes da urina, mas existe sim a contratura muscular. Às vezes a gente tem a pessoa que antes dela ter todos esses sintomas, ela tem uma áurea. O que é essa áurea? Ela simplesmente na questão sensorial. A áurea é a questão sensorial ali da situação. Então, como que a criança ela vai responder, ou o adulto? Ela começa a sentir coisas diferentes. Então, nossos profissionais, eles também são treinados em relação a isso. Se sua criança, ela nunca apresentou um grito com riso, ou corre e fica rodando, existe várias manifestações que antecedem a convulsão. Então a gente também observa esse comportamento para que possa ali nos ajudar a entender o que pode ou não pode acontecer, né? Então é muito importante que vocês estejam atentos também para que a gente juntos possa ir monitorar uma criança com crise convulsiva. Tem movimentos de perna e de braços e de cabeça, contração mantida, contração e relaxamento abalos e contração breve, como choques. Então, a hipersalivação que eu falei, a respiração ruidosa e os 5 minutos, tá? É uma pincelada mesmo aqui para vocês, porque na verdade o tema ele é muito grande e eu não acho que seria benéfico a gente ficar esmiuçando tanto ele aqui, mas o que eu gostaria é que vocês nos falassem aqui, que eu quero ouvir o tema de urgência e emergência ou de primeiros socorros em relação às nossas crianças. O que eu gostaria de entender que eu ainda não entendi? Que vocês fiquem à vontade, pode de repente, se quiser falar comigo, me procurar nos comentários aqui, tá? Vocês podem colocar nos comentários as sugestões de vocês.
E para finalizar o nosso encontro, de muitos, que eu espero que sejam muitos, que esse seja só o primeiro, agir com preparo faz toda a diferença. Cuidar é estar pronto. Eu espero que vocês tenham gostado de coração. E fica aqui o meu beijo, meu abraço a todos vocês.